Vivemos em dias, irmãos, que é difícil pronunciar uma palavra para a humanidade devido ao fato da humanidade caminhar por seus próprios caminhos, estar longe dos princípios bíblicos e do temor ao Senhor. Vivemos em dias que a intervenção de Deus na história da humanidade é cada vez mais incompreendida. Em tempos onde o homem acha ter total controle sobre a sua situação e pela situação da sua vida, falar sobre a providência de Deus é um verdadeiro desafio. Pois bem, esse texto lido nos fala sobre a verdade incontestável da Escritura, de que Deus, por sua providência, intervém na história humana, a fim de prover os fins e os meios para alcançar o propósito que Ele determinou para seu povo. O texto narra a surpreendente aparição do profeta Elias no livro dos Reis. Um homem, um profeta de Deus, que foi chamado por Deus. O seu nome significa o Senhor Yahvé é o meu Deus. E significa que o povo de Deus deveria ser chamado a adorar a Deus, já que o povo tinha abandonado a adoração a Yahvé, ao Senhor de Israel. Elias apareceu repentinamente na história do livro dos Reis, durante o reinado do rei Acabe, o rei que reinou 23 anos em Israel. Acabe foi rei e ele esteve ali reinando sobre Israel, mas Acabe fez o que não agradou a Deus. As ações do governo de Acabe contrariaram os propósitos de Deus e foram de encontro aos propósitos de Deus ali para aquele povo. Acabe fez o que não agradou ao Senhor. Acabe tinha uma esposa que se chamava Jezebel. E quando Acabe permitiu que a sua esposa Jezebel trouxesse os balins de Baal para a adoração ali em Israel, ela profanou a adoração e o templo. Ela profanou o nome do Senhor, convidando Israel para adorar os balins e adorar ao Deus Baal. Com isso, o rei Acabe e todo Israel caíram em pecado e se afastaram de Deus. E por isso o Senhor mandou o seu profeta, o homem de Deus, aquele que é boca sua para falar em tempos de crise. O profeta é alguém enviado por Deus para anunciar uma sentença de Deus em um tempo oportuno, em um tempo necessário, em um tempo em que o povo se afasta de Deus. O profeta vinha e anunciava a verdade a respeito daquele momento, daquela situação, a respeito da disciplina que Deus trataria seu povo. Nenhum profeta era bem visto por sua nação. Nenhum profeta era bem recebido pelo seu povo. Porque o profeta chegava dentro do povo com o juízo de Deus, com a palavra de Deus, com a sentença de Deus. Então, no início do capítulo, o narrador de Reis, ele mostra que Elias encontrou Acabe. E esse encontro de Elias com Acabe, Elias profetizou ali que não choveria na terra. Aquela sentença que saiu da boca de Elias foi o juízo de Deus sobre Israel e sobre o governo do rei Acabe. E a Bíblia diz no versículo 1: ora, Elias de Tibé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Deus fechou o céu. Deus interrompeu as chuvas e utilizou o instrumento que foi o seu profeta para anunciar o seu juízo ao rei. Então, o início do capítulo mostra essa narrativa profética a respeito do que Elias estava fazendo ali. E é interessante notar que essa aparição de Elias é repentina.
Até aqui não se falava de Elias, mas repentinamente Deus o chamou como boca profética para ali anunciar a palavra do Senhor. Então, Elias está ali anunciando. É interessante notar que Elias passou a ser perseguido por Acabe e por Jezebel, porque ele tinha oferido o juízo, oferido a sentença, a profecia, e logo em seguida Jezebel mandou perseguir todos os profetas, inclusive o próprio Elias. Com isso, Deus mandou Elias se esconder numa caverna. No versículo 2, a palavra de Deus diz: depois disso a palavra de Deus veio a Elias, versículo 3, saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Queride, a leste do Jordão. O profeta agora se encontra em más lençóis, depois de ele fazer a vontade de Deus, depois de ele cumprir o objetivo que Deus lhe deu, agora ele tem que fugir, agora ele tem que se esconder. E ele se esconde, ele cumpre aquilo que o Senhor lhe propôs, ele vai para a caverna. Elias está numa caverna, e é ali que o Senhor providencia para Elias o sustento para Elias. É interessante notar que o Senhor promove ali o benefício para Elias, por meio da sua providência, se utilizando de aves, os corvos. Elias é sustentado por corvos. Os corvos traziam para Elias pão e carne pela manhã e à noite, e ele bebia a água do riacho. Até que um dia o riacho secou, e aí Deus direcionou Elias para outro lugar. O versículo 7 que nós lemos diz exatamente isso. Diz que algum tempo depois o riacho secou. A providência naquele momento, naquele lugar, naquela caverna, para Elias, havia acabado o tempo ali. Era necessário que Elias fosse para outro lugar, onde Deus ia prover novamente um sustento e um mantimento para o seu servo. É interessante notar que nós caminhamos agora para o texto que nós desejamos compartilhar com você, uma mensagem essa tarde. O propósito de Deus aqui, comigo e com você essa tarde, é fazer você e fazer a mim observar a fonte da providência. Eu queria te convidar essa tarde a focar na fonte da providência que proveu na vida de Elias, na vida da viúva e na vida da família da viúva, do filho dela. Então, é olhando para a narrativa bíblica de Reis, sobre a situação e a aparição repentina de Elias, que eu desejo falar com vocês sobre exatamente isso. O foco que eu e você devemos ter a respeito da fonte que promoveu na vida de Elias e que promove na minha e na sua vida a providência. Porque às vezes o nosso foco não está onde deveria estar. Ou seja, nós estamos focando no lugar errado. Nós não estamos com o olhar, com o coração, com o pensamento aonde deveria estar. E o Senhor nos convida essa tarde a olhar e a focar exatamente na fonte da providência para a nossa vida. Olhando para esse texto, eu desejo compartilhar algumas lições práticas sobre a providência de Deus, para que possamos aplicar na nossa vida essa tarde. Então eu convido você a observar o versículo 8, do versículo 8 até o versículo 12, quando a palavra do Senhor diz o seguinte: então a palavra do Senhor veio novamente a Elias. A palavra do Senhor veio no versículo 1, a palavra do Senhor veio no versículo 3, e a palavra no versículo 2, e a palavra do Senhor agora veio novamente a Elias. Por quê? Porque Elias é um homem que fala a respeito daquilo que Deus fala. Então a palavra do Senhor veio a quem? A Elias, o homem que era ali chamado para ser boca de Deus. E o que é que a palavra do Senhor disse a Elias? E o que é que o Senhor falou para Elias? Vá imediatamente, vá agora, nesse momento, para a cidade de Serapta, de Siquém, e fique ali. Ordenarei a uma viúva, a uma viuvinha,
naquele lugar para que forneça para você o que, irmãos? Comida. Deus ordenou aos corvos suprir a vida de Elias. Não faltou comida quando ele estava na caverna. Agora Deus está se utilizando de uma viuvinha para promover na vida do profeta a providência. Versículo 10. E ele fez exatamente como Deus quis. E quando ele chegou à porta da cidade, ele encontrou uma viúva, exatamente alguém pela qual a palavra do Senhor já tinha proferido, que estava colhendo o quê? Gravetos, madeira, para fazer o quê? Fogueira, para fazer o fogo. E ele chamou e perguntou a ela: pode me trazer um pouco de água? Veja, ela estava colhendo o quê? Graveto. E ele pediu o que a ela? Água. Ela podia dizer o seguinte: quando eu terminar aqui eu vou, né? Ela podia dizer o seguinte: não, estou fazendo outra coisa. Não, o texto diz que ela imediatamente deixou o que estava fazendo e se propôs a pegar a água para o profeta. Ela, versículo 10 ainda, a viuvinha pegou os gravetos, né, e ele chamou e perguntou a ela. Ela disse que ia pegar, e enquanto ela ia buscar a água, versículo 11, ele gritou: por quê? Por favor, traga também o quê? Um pedaço de pão. O profeta estava com fome e sede. Tinha faltado aquilo que o Senhor tinha oferecido para ele na caverna. O pão estava faltando. Ele estava com fome. E a água que o Senhor proveu através do riacho também estava faltando. E ele pediu à viuvinha. E a viuvinha foi. Mas veja a resposta da viúva, versículo 12. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. O Deus aqui que ela atribui é de quem, irmãos? É dela? Não, é de Elias. O teu Deus, que não tem nenhum pedaço de pão, só um pouquinho de farinha num jarro e um pouquinho de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma farinha para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. A expectativa daquela mulher era comer a última refeição e esperar o dia da morte. Provavelmente porque naquela região, como Elias tinha pronunciado no início, não tinha chuva. E ela esperava que faltasse para ela o suprimento. E ela disse: talvez seja a minha última refeição. Eu vou fazer o fogo, vou comer com meu filho, e depois que eu comer, eu vou esperar a morte. Não tenho o que fazer mais. Não tem nada. Ela já estava colhendo o que, irmãos? O graveto. O graveto é a madeira seca. É a parte que a gente faz fogo. Então não tinha o que comer mais. E ela esperava comer aquela última refeição e morrer. Olhando para esses versos, o que é que a gente aprende? Primeira coisa que a gente pode extrair como lição daqueles textos: Deus é quem ordena o curso da nossa vida a fim de manifestar a sua providência. Eu vou repetir: Deus é quem ordena o curso da nossa vida a fim de providenciar e manifestar a sua providência. Foi Deus quem ordenou o curso na direção dos passos de Elias para ele chegar à cidade. Foi ou não foi, irmão? Sim. Foi Deus quem determinou a Elias que encontrasse uma viuvinha. E foi Deus quem, pelo curso da sua sabedoria e da descrição da história ali em cumprimento, fez com que a viuvinha também encontrasse o profeta. Ou seja, Deus ordenou que Elias fosse. Mas Deus não estava só ordenando a Elias. Deus estava ordenando as circunstâncias para acontecer exatamente o que ele queria. Deus precisava ali manifestar a sua providência novamente na vida do profeta e agora na vida da viúva. E Deus promove um encontro. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus promove e ordena o curso da nossa história para que a gente se encontre com a realidade que Ele quer que a gente experimente. Foi Deus quem determinou
para onde Elias ia. Versículo 9. Foi Deus quem disse a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serapta. Foi Deus quem fez isso. Deus determinou até o tempo em que Elias deveria ir. Versículo 9. Vá agora, nesse momento. Não perda tempo. Imediatamente. Você deve estar na cidade. Agora, o tempo é esse. Deus determinou que Elias seria alimentado por uma viúva, irmãos. Nesse tempo, irmãos, era um tempo em que uma viuvinha não tinha nenhum recurso. As viúvas desse tempo de Elias eram pessoas que tinham perdido seu esposo e que sobreviviam em situações difíceis, irmãos. A história conta, os relatos bíblicos contam que uma viúva nos tempos de Elias vivia em crise sem terminar, meu amigo. Por quê? Porque não tinha alguém que ajudasse ela a suprir o alimento da sua família. Ela tinha que estar ali trabalhando sempre. E como as coisas naquele tempo dependiam muito do homem da casa, uma mulher padecia demais. Então essa viúva não tinha alimento nem para ela, nem para o filho. Ela foi convocada por Deus para sustentar um profeta em tempo de crise. Você já parou para pensar sobre isso, irmãos? Como Deus faz? Deus promove até quem não tem para manter aquilo que Ele quer para quem Ele quer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ordena o curso da história. E Ele ordena a direção da história da nossa vida para que a gente alcance a providência e Ele manifeste o seu poder e a gente observe que nós devemos olhar para Ele. O texto é bem claro. O que está em jogo aqui é a providência de Deus. O que está em jogo aqui, o que está aqui manifesto no texto, é o modo como Deus está atuando por sua providência, a sua providência geral, para que a história conclua naquilo que Ele quer determinar. A Confissão de Westminster determina ou descreve providência da seguinte maneira: providência significa que Deus não abandonou o mundo que criou, mas trabalha nele a fim de administrar todas as coisas de acordo com o seu imutável conselho da sua vontade. Ou seja, a providência é Deus atuando na história da humanidade para cumprir aquilo que Ele determinou. E para que os fins e os meios aconteçam para que o homem seja ali suprido pela manifestação da providência. Então a primeira coisa que a gente aprende é que a nossa vida e a vida da história da humanidade não está largada, não está solta, como alguns idealizam em nossos dias. Algumas pessoas hoje que abandonaram a fé em Deus e que rejeitam as escrituras e os princípios e ensinamentos sobre um Deus que criou todas as coisas e que sustentam com a mão poderosa, é que não existe um Deus que controla todas as coisas, mas as leis da natureza, da física, da química controlam essas coisas ordenadamente e por isso que acontecem do mesmo modo. Mas esse não é o relato bíblico. Na Bíblia e na Escritura nós aprendemos sobre um Deus que não só criou as coisas, mas que sustenta por sua providência, que não só fez com que todas as coisas viessem a existir do nada, mas com que tudo que Ele criou esteja na sua mão e Ele governe. E Ele faça aquilo que Ele quer, no tempo que Ele quiser, para que os fins e os meios contribuam para que a sua vontade se consuma. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é sobre a providência de Deus e o modo como Deus determina e ordena o curso da nossa história para que a gente alcance a manifestação da sua providência. O profeta estava diante de um fenômeno que ele estava sendo já tratado. Veja que o Senhor está tratando não só Israel. Deus não está só tratando o rei. Deus também está tratando o profeta. Porque Deus não só trata o pecador,
que está no ato do pecado. Deus também trata também aquele que está proferindo a sentença e tratando com aquele que está em pecado. Deus trata tanto com o pecador como com o instrumento que está ali tratando a disciplina. Deus trata com todos, sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. E todos nós precisamos ser tratados. O profeta Elias também precisava ser tratado. E ele está tratando com ele aqui, Deus, sobre a sua providência. Deus primeiro proveu para ele alimento por corvos e agora através de uma viuvinha. Então esse é o primeiro ensino que a gente aprende. Aí eu convido você para o versículo 13, para a gente, para a segunda lição dessa tarde. O versículo 13 diz assim a Escritura: Elias, porém, disse: não tenha medo, não fique apavorada. Não fique do jeito que você está. Foi o jeito que ele encontrou aquela mulher. Aquela mulher estava pegando graveto para fazer a última refeição que ela imaginava comer com seu filho. Ela estava apavorada, ela estava assustada, ela estava completamente transtornada, a ponto de achar que ia morrer. E aí o profeta profere para ela uma palavra de consolo, de conforto. Essa é a função daqueles que foram chamados para profetizar para as pessoas que estão apavoradas no nosso meio hoje e que nos cercam, que estão com medo da situação. Você e eu fomos chamados para dizer: tenha calma, Deus está no controle, a providência dele há de nos acolher na frente. Fiquemos sossegados. Ele diz, Elias disse à mulher: não tenha medo, vá para casa. Vá para onde, irmãos? Para casa. É hora de ir para onde, irmãos? Para casa. É hora de estar onde, irmãos? Em casa. Esse texto tem alguma coisa semelhante com os nossos dias, não tem? Nós estamos necessitando da providência de Deus, sim ou não? Sim. Nós estamos carecendo de um momento em que Deus trata conosco a respeito de confiarmos na providência de Deus, sim ou não? Sim. Nós estamos passando por um momento de pandemia mundial, onde nós estamos sendo levados por Deus para estar dentro de casa, sim ou não? Sim. Então esse texto tem muito para falar conosco. E há uma palavra para a gente aqui, principalmente você que é de Caruaru, Alagoas e região, principalmente para você que é dessa região do Agreste. A palavra para mim e para você é: fique em casa. Deus vai prover. Vamos esperar aí os 10 dias. Fique em casa. A palavra para a viuvinha foi, no meio da crise: tenha calma, fique em casa. Porque quando o povo de Deus não trabalha, Deus trabalha. Deus trabalha por aquele que nele espera. É o que a Bíblia nos ensina. Vá para casa e faça o que eu disser. Faça aquilo que a palavra de Deus disser. Faça aquilo que a boca de Deus disser. A boca de Deus para a gente hoje é o que, irmãos? A palavra do Senhor. Então faça aquilo que o Senhor mandar. Mas primeiro faça o que, irmãos? Um pequeno bolo. Veja que o profeta estava precisando mesmo, viu? Veja que a situação do profeta era triste. Era crise. Faça um pedaço de bolo para mim. E faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para os seus filhos. Mas primeiro o profeta pediu comida. E a mulher disse o quê? Eu só tenho um gravetinho, um pouquinho de azeite na botija. Eu vou comer a última refeição e aí o profeta chega para atrapalhar, para pegar a metade. Tem fase na vida da gente, irmãos, que a gente tem pouco, está com fome, mas ainda tem que repartir o pão. Essa é a fase do profeta. Tem pouco, ou quer dizer, não tem nada, precisa comer. E qual é a situação da mulher? Tem pouquíssimo e precisa repartir. Nós estamos assim hoje, irmãos. Temos que ficar em casa, temos pouco, e o pouco que temos que repartir. Veja que nossa situação hoje tem uma pequena semelhança com o texto, tem uma pequena relevância com o texto, e mostra que nós precisamos caminhar do mesmo jeito que o profeta seguiu, com foco na providência de Deus. Então, ele continua dizendo, versículo 14: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Mas antes disso, eu queria refletir com você sobre um ponto do versículo 13. O ponto que nós vamos refletir e que nos traz a uma lição prática
é que não devemos ceder ao medo em dias de crise. Não devemos ceder ao medo em dias de crise. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, por sua providência, não deixará faltar nada para nós, nem o conforto espiritual. Em dia de crise, o nosso Deus providencia para a gente até o consolo, até o conforto, até a força para a gente ficar de pé. Veja que a mulher ela não é só atendida na sua necessidade física, ela também é atendida na sua necessidade psicológica. Ela estava com medo. O Senhor está tratando com ela aqui. Deus determinou que a viuvinha, com pequenas coisas que ela tinha, ela cuidasse do profeta. Já imaginou, irmãos? Deus usa quem quer, né, irmãos? Deus usou uma viuvinha, sem nada na mão, com gravetos e um pouquinho de farinha e azeite, para manter e suprir o profeta. Deus enviou Elias ali também, a viuvinha, para suprir ela e seu filho e sua família. Veja que Deus está atuando na história. Deus está agindo. Ele está agindo na vida do profeta e na vida da viuvinha. Deus sempre promove a sua providência. Deus sempre providencia algo para nos ajudar em dias de crise e medo. Deus sempre atua na crise para nos consolar, para nos suprir e para nos fortalecer. Com isso, Ele nos concede consolo espiritual. Ele faz com que a nossa alma se acalme. Ele faz com que o nosso coração sossegue. Ele faz com que a nossa mente se apegue à providência dele. A providência dele está aqui latente no texto. Deus está trabalhando. Por isso, não devemos ceder ao medo no tempo de crise. Não tenha medo. A crise também é do Senhor. Na crise, o Senhor também atua. Deus é soberano sobre a história, seja na prosperidade ou seja na fartura. Seja no dia de bonança, ou seja no dia de choro. O Senhor é soberano. Então não ceda ao medo e à crise, pois Deus está atuando. Como falou Bavinck na sua descrição, na sua teologia sobre a providência, ele disse que a providência de Deus é o cuidado misericordioso e amoroso de um Pai celestial que cuida dos seus filhos. É maravilhoso entender, irmãos, que lá no céu, que ao nosso redor, que por todos os lugares existe um Deus que por sua providência cuida da nossa vida. Não tenha medo, descansa no Senhor, entrega a Ele todos os teus caminhos, sem medo. A crise é do Senhor e Ele logo fará ela passar. Terceiro, olhe para o versículo 14 a 16. A palavra do Senhor diz o seguinte: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se cessará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Note que primeiro, quando o profeta foi falar com Acabe, ele disse: quando eu pronunciar a minha palavra, a chuva acaba. Mas agora ele está atribuindo a chuva a quem? A volta à chuva está atribuída a quem? A Deus. Porque é Deus quem determina o dia de chover ou não. O profeta era só a voz de Deus, é só a boca de Deus para transmitir a verdade. E ele diz: no dia que o Senhor quiser vai chover, mas até lá a farinha na vasilha não vai se acabar e o azeite da botija não vai secar. Versículo 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Ela foi o que, irmãos? Obediente à palavra do Senhor. Ela seguiu o conselho da ordem divina. A ordem divina é: tenha calma, confie na providência, logo virá a chuva. E aí ela disse, ela foi e fez conforme Elias tinha dito.
E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua casa. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida pela boca de Elias. Irmãos, que palavra maravilhosa. Eu queria compartilhar com vocês aqui duas lições aqui ainda. A primeira é que a fonte da providência em nossas vidas é Deus. A fonte da providência aqui não era a vasilha, não era o pote, não era a mão do profeta. A fonte aqui se concentra na voz, no poder de Deus, na palavra do Senhor. A fonte da providência na minha e na sua vida é Deus. É Deus quem providencia para nós tudo o que precisamos para nos manter nesse mundo confiantes no seu poder. Então, devemos focar na fonte e não na forma com que ele manifesta a sua providência. Veja que Deus utilizou duas formas para manifestar a sua providência com o profeta. Primeiro ele se utilizou de uma caverna, corvos e um riacho. Depois ele se utilizou de uma viuvinha, alguns gravetos e farinha e azeite. Veja que a forma não é o objetivo do texto. O objetivo do texto é que você foque na fonte da providência. A fonte da providência é Deus. A fonte da providência não é o profeta, nem o que serve o profeta. A fonte da providência é o Deus que controla a vida do profeta e do seu povo. O texto nos mostra um ponto importante aqui. Nós temos a tendência de olhar para o balde, para a vasilha, para a fonte. Deus, com frequência, muda seu meio de suprir a nossa necessidade, a fim de nos chamar a atenção, para fixar o olho, não para aquilo que ele utilizou. O balde para a vasilha, o corvo, para as pessoas, mas para que a gente molde o nosso foco, o nosso olhar para ele, para Deus. Depois que a nação de Israel entrou na terra prometida, o maná parou de cair no acampamento. E Deus mudou a forma de alimentar o povo. Lembra? Lá em Josué, capítulo 5, versículo 10, diz exatamente isso. Elias e nós somos aqui ensinados pelo Senhor a olhar para o foco correto no dia da crise. No dia da crise, nós devemos focar no Senhor, que é o agente da providência na nossa vida. Os recursos da viuvinha eram escassos. Um pouco de azeite, um frasco de óleo, um punhado de gravetos para fazer o fogo. Agora o recurso do profeta era devasso, era muito. Porque o profeta tinha fé em Deus. O profeta era aquele que estava ali sendo ensinado, estava ensinando e nos ensina essa tarde. Sabe por quê? Porque o Deus que agiu no texto é o Deus Todo-Poderoso que estava sobre a vida de Elias e havia prometido cuidar dele, e ele promete cuidar de todo aquele que segue o seu bendito nome. Elias transmitiu à viúva a promessa de que a vasilha de cerâmica não era fonte da providência para ela. Veja que ele fala duas vezes. A farinha na vasilha não vai acabar. E aí ele repete de novo. A farinha na vasilha não vai acabar. Mas não vai acabar, não é por conta da vasilha não. É por conta de Deus. No dia da necessidade, da crise, irmãos, na nossa vida a providência nos falta, não é porque aquilo que nos cerca nos garante, não. É porque o Deus que está na nossa vida nos garante. Ele garante a providência para a nossa vida. Talvez nós moramos num lugar onde comprar com cartão de crédito, comprar as coisas é muito fácil.
E aí a gente acha que quando faltar alguma coisa, vai lá e passa o cartão. Aí não falta nada. E aí a gente às vezes coloca no cartão a confiança. Coloca na botija a confiança. Não, irmão, sua confiança não deve estar na botija, nem no cartão, nem na circunstância, nem na sua própria capacidade. Deve estar em Deus, exclusivamente dele. Ele é todo poderoso para nos manter. Independente de termos ou não. O profeta tinha, a viúva não tinha Deus. Mas Deus supriu a necessidade na vida dos dois. Então, o que nós devemos entender, irmãos, é que aquela frase que Jesus nos ensinou sobre pedir a Deus, que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela é mais válida no dia de crise do que em qualquer outro dia da nossa vida. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. É uma garantia. A oração não é só uma fala vaza. A oração é uma garantia de que o Senhor está conosco. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje, porque Ele providencia na nossa vida. Ele é a fonte. Trata-se, essa expressão, de uma grande verdade. O Senhor cuida de nós. Nós podemos confiar no Senhor. No dia da crise, olhe para a fonte da providência na sua vida. E não para os meios que estão nos cercando. Com isso, a gente aprende uma lição, irmãos. Nós comemos pão toda manhã ou à noite no nosso café da manhã. Mas nós não atentamos para uma coisa. O pão vem da farinha. A farinha vem do moinho. O moinho do trigo. O trigo é plantado no solo que depende do sol. O sol depende de Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. Então até um simples pão que a gente come de manhã é o Senhor que nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena confiar no nosso Senhor em tempos de crise. Vale a pena focar a nossa mente nele, só nele, exclusivamente nele, como aquele que é a fonte que provém as coisas para que a nossa vida se mantenha de pé, mesmo passando por crises. Por isso, na crise, no dia da crise, coloque o seu olhar e a sua expectativa só na fonte da providência que é Deus. Deus proverá. Foi aqui que foi cantado nessa manhã, nessa tarde. O irmão Jefferson cantou. Deus proverá. E Deus tem provido. Sabe por quê? Porque como a gente leu também no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor. De nada terei falta. Se Ele está na nossa vida, não sentimos nada falta. Por quê? Porque Ele supre as nossas necessidades. Eu queria compartilhar ainda por último uma palavra que está no versículo 12. Eu convido você a voltar ao texto. A palavra no versículo 12 diz assim: mas a resposta da viúva para Elias foi: juro pelo nome do Senhor, o quê? Teu Deus. Aquele Deus que estava ali diante da viúva e de Elias, aquele Deus que estava diante dessa mulher não era seu Deus. Era o Deus de Elias, era o Deus do profeta. Não era o seu próprio Deus. E ela ainda diz uma outra verdade no final, e eu quero conduzir você para lá. Juro pelo nome do Senhor do teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Estou em crise, estou numa situação difícil. Eu só tenho um punhado de farinha, um jarro e um pouco de azeite e uma botija. Eu estou colhendo graveto para fazer minha última refeição, para comer com meu filho e esperar a morte. Veja a situação da mulher. Com isso, eu queria compartilhar uma lição para mim e para você. Deus deseja compartilhar uma lição. Deus também, irmãos, é poderoso para prover a salvação em meio à crise. Deus é poderoso para prover a salvação por meio da sua providência especial, o grande milagre que Ele veio realizar sobre a nossa vida, que é converter o nosso coração para Ele. Atente para o texto. A mulher está numa situação difícil. Ela está passando por um momento de muita crise. Não chovia na terra, não tinha um alimento no campo. Ela era viúva, só tinha um filho e parece-me ser pequeno.
O que essa mulher tinha? A não ser crise na sua vida. Às vezes a gente está assim, nessa situação. Momento de crise. Não temos a quem recorrer. E mesmo assim o Senhor se apresenta como Salvador na nossa vida. Note que ela não tinha o Deus de Elias como seu Deus. Muitas pessoas estão no meio da crise hoje. Ouvem falar da Bíblia, ouvem falar dos profetas de Deus, da palavra de Deus, até creem em Deus, mas não têm Deus como seu Deus. Vivem a sua vida tentando governar seus próprios caminhos. Muitas pessoas estão passando essa crise com muita dificuldade porque estão caminhando sozinhos, remando no mar que está erguido pela tempestade. Muitas vezes as pessoas padecem, apesar de terem a oportunidade de ouvir o Evangelho, porque rejeitam a mensagem do Evangelho. Essa mulher ouviu a mensagem do Evangelho aqui. E ela se submeteu à voz de Deus. E ela se submeteu à obediência ao Evangelho. Essa mulher, em meio à crise, quando lhe faltava tudo e a única esperança que ela tinha era a morte, ela ouviu a boca de Deus através do profeta. Ela ouviu a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus em tempo de crise para todo aquele que está longe é: se aproxime de mim, chegue até mim e eu te salvarei. Uma vez salvo pelo Senhor, nós poderemos desfrutar da sua providência, não só especial, que salva com nossa vida, mas também aquela temporal, que mantém a nossa vida. Por isso, a viuvinha aqui foi convidada por Deus, através do profeta, a adquirir para ela o Deus de Elias, o Deus das Escrituras, o verdadeiro Deus, o Deus que salva. Na crise, o Senhor se apresenta como um Salvador para a mulher que tanto precisava. Na crise, o Senhor se apresenta como um Salvador para você e para mim que está ouvindo essa mensagem. Sabe por quê? Porque Deus também é poderoso para prover a salvação por meio da sua grande providência especial. O maior milagre que Deus promove na minha vida e na sua vida não é só manter a nossa vida de pé, suprida, ter uma comida, alimento, ter o vestimento, ter um carro, uma casa. A maior bênção que recai sobre a vida do homem é o fato de ele ter Deus como seu Senhor, Deus como seu Deus, Deus como aquele que está sentado no trono da sua vida. Então esse é o convite do Evangelho para mim e para você, para colocar Deus onde Ele deve estar na nossa vida. Como Deus. Deus quer ser Deus. Deus queria ser Deus dessa viúva. Por isso que Ele levou o profeta para ela. Deus quer ser Deus de você que está nos ouvindo pela rede social. Em meio à crise, o Senhor continua falando com você por meio dessa live, por meio da Escritura, por meio da sua palavra, por meio do Evangelho. Sabe por quê? Porque em meio à crise, e na crise, o Senhor continua sendo poderoso para manifestar a sua palavra e salvar a minha e a sua vida. Essa mulher ela não tinha esperança. Ela imaginou comer a última refeição e morrer. Eu não sei onde é que está a sua esperança. Eu não sei onde você tem colocado sua confiança nesses dias difíceis, esses dias de desespero. Eu não sei nem se você tem esperança. Mas eu queria te convidar a depositar a sua confiança na fonte da providência para a sua vida, que é Deus. Eu queria te apresentar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aquele que salva, liberta e cura. Aquele que consola o coração, conforta o coração e salva a alma. Jesus foi o Filho de Deus enviado, o verdadeiro Messias, que entregou a sua vida no Calvário para pagar o meio do seu pecado. E uma vez que você olhar para Ele e crer nele como seu único e suficiente Salvador, Ele se senta no trono do seu coração e passa a governar a sua vida. E o Espírito Santo atua em nossa vida, nos regenerando, nos dando vida espiritual para viver com Ele. Então eu te convido a crer no Senhor Jesus como seu Salvador.
como seu único e suficiente Salvador. Que você possa descansar naquele que provém todas as coisas, todos os meios, para que eu e você seja abençoado, naquele que é a fonte de toda a providência, naquele que nos afasta o medo e que nos dá segurança, naquele que é a nossa única esperança, aquele que é o nosso Salvador. Vamos orar. Eu convido o Lázaro a ministrar a palavra junto com o louvor, mas eu queria convidar você a orar comigo essa tarde. Depois que orar, a gente vai louvar a Deus com uma canção. Ó Pai, nós te louvamos, te rendemos graça por tua palavra, porque ela tem mudado a nossa vida, mente e coração. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio para nós esta tarde, seja por via da rede social, ou seja por via de estar aqui na tua casa, para bem te dizer a ti, ouvir o Evangelho e ouvir a tua palavra. Ouvir que o Senhor é quem provém no dia da crise a nossa providência, ou providencia sobre nós, ó Deus, o suprimento. Afasta de nós o medo e nos dá a certeza de salvação e a grande esperança, porque Ele nos tem dado o grande privilégio de olhar para Ele como o suprimento da nossa vida. Ó Deus, Tu és a fonte da providência sobre a nossa vida. Ó Deus, Tu és a fonte do consolo para o nosso coração. Ó Deus, Tu és a fonte para salvar a nossa alma. Então vem sobre nós e age com o Teu poder, ó Divino Espírito Santo. Atua sobre nós, convertendo o nosso coração para Ti, nos levando a crer em Ti como nosso Senhor e Salvador. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.